Nesse vídeo vamos falar sobre alguns fatos curiosos e intrigantes da Idade Média. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e o fim, pela tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. O tiro com arco e flecha era obrigatório. Tiro com arco não era apenas um hobby na Idade Média. Em 1363, havia um mandato que todos os ingleses deveriam praticar tiro com seu arco longo todos os domingos. A pele pálida era vista como incrivelmente elegante para as mulheres da época, então muitas usavam maquiagem para conseguir o efeito. No entanto, essa maquiagem era assassina pois o pó continha chumbo e, de fato, causou morte prematura. Havia também o Tribunal de Animais. Os animais eram levados a tribunal por uma série de crimes. Eles sofreram muitos dos mesmos castigos que os humanos, incluindo banimento, prisão e até a morte. A origem do poste de barbeiro em forma de bastão doce é mais sombria do que se poderia pensar. Os barbeiros costumavam ser cirurgiões e dentistas também. Um bastão branco era usado quando eles sangravam, e o barbeiro usava um pano para estancar o sangramento, envolvia-o em volta do bastão e o enfiava do lado de fora para secar. Daí a imagem que temos agora. Outra curiosidade estava na moda dos pés. Status e aparência estavam muito ligados na era medieval. Uma das muitas tendências da moda da época estava no fato dos homens usarem sapatos longos. Quanto mais longos eles eram, mais rico era o usuário. Caça às bruxas. Embora frequentemente associemos a caça às bruxas à Idade Média, a Igreja ainda ensinava que a bruxaria não existia nessa época. Foi apenas durante a era elisabetana que a caça às bruxas se tornou moda. As mulheres medievais usavam muita testa, já que uma testa abaulada era uma característica atraente na época. Para ficarem mais atraentes, elas arrancavam os cílios, as sobrancelhas e até a linha do cabelo. Outro fato interessante era que o futebol foi proibido. O futebol costumava ser um jogo incrivelmente violento, conhecido comumente como futebol da máfia. Foi banido pelo rei Eduardo II por ser muito violento, provavelmente devido ao fato de não haver regras, limites de equipe e lesões poderem ser fatais. As enguias eram tão comuns na Inglaterra durante a Idade Média que há registros de enguias sendo usadas como moeda, até mesmo para pagar o aluguel. As perucas eram um acessório popular durante a Idade Média, mas pode ser por um motivo que você não esperava. As perucas costumavam ser usadas porque as pessoas tinham que raspar a cabeça devido aos piolhos, uma praga muito comum na época. Escrever era considerado um trabalho manual na época e não precisava ser muito inteligente para fazê-lo. Assim, os estudiosos da época usavam escribas e meramente ditavam a eles. Essa curiosidade aqui é nojenta. Algumas mulheres consideradas santas supostamente lambiam o pus e comiam as crostas dos leprosos. Eles viram isso como um ato de humildade. Os garfos existiram durante a Idade Média, mas não eram comuns na Europa em geral, pois eram frequentemente feitos de materiais preciosos. Você sabia que os cofrinhos originais surgiram na Idade Média? Os porta-moedas eram feitos de uma argila laranja chamada PYGG, que mais tarde ficou associada ao animal. A Inglaterra durante o período medieval estava basicamente vazia. A população aumentou por um tempo, mas depois que a peste negra atingiu e eliminou a maioria da população, muitas cidades e vilas ficaram abandonadas devido à falta de gente. Dispositivos de tortura. A Idade Média foi particularmente criativa quando se tratava de formas de tortura. Eles usaram vários dispositivos diferentes, incluindo a serra, o divisor de joelho e o terrível Judas Crabbe. Gente, o canibalismo não era necessariamente um tabu na era medieval. Os cruzados famintos também eram conhecidos por comer seus inimigos mortos, e o pó de múmia era usado para curar uma variedade de doenças. Falta de higiene. Embora você possa pensar no período medieval como particularmente imundo, com muito dessa ideia vindo de referências da cultura popular, as pessoas realmente tentaram levar a higiene muito a sério. Eles tomavam banho quando podiam e usavam pentes com frequência. É isso aí, pessoal. Mais curiosidades nos próximos vídeos. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no nosso canal.